Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Oi, minhas comadres, eu sou o Percy. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres na segunda temporada. Tô aqui com ela, minha querida comadre, Carlosita. Oi, comadres, tudo bem com vocês? Eu sou a Carlosita, tudo bom? Hoje eu vim, você veio? Eu amei, amiga, seu look. Gostou? Amei esse lenço, bem Tita do Agreste. Bem Tita do Agreste, Eu achei uma coisa chique. boa, cheia de tesão. Gostou? Ah, amor. Eu amo. E a gente tá aqui, né, mais um dia na Teia de Criadores. Essa agência incrível que tá recebendo a gente na segunda temporada. Então, agradecer a Teia por estar, né, com a gente nesse projeto incrível. E agradecer nossos parceiros. Gomes Barbearia, Stone Light e aquele querido, né, que deixa a gente bonito também, que é o Gilbert Garcia do Meu Seu Brechó. Beijo! E quem que tá aqui com a gente? Quem chegou e arrasou aqui, que a gente já fofocou, já falou tudo aqui no off. Amor, nossa convidada hoje, ela é artista multifacetada, tá? Ela é atriz e mestra das artes cênicas. Atriz e mestra das artes cênicas, dançarina, performer, produtora, criadora de conteúdo, provocadora social. Ela é colaboradora das plataformas Queerlombo e do coletivo Anticorpos. As performances dela, meu amor, são as mais aguardadas nas principais festas dessa cidade. Eu tenho certeza que você já foi queimado por uma chama de fogos que essa mulher solta em alguma festa dessa cidade. Que ela é residente na Horner, ela é residente na Minha Dura, ela é residente na Avulsa, na Mocado. Tá? E ela tem a festa dela também. E ela tem a festa dela que emocionou. O último dia de carnaval eu estava lá, eu procurei e eu achei, porque ela é criadora e produtora da festa Acha. Se o Pantanal tem Juma Marruá, a mulher que vira onça, nós temos Vina Jaguatirica! Uhul! Bem-vinda! Obrigada também. Que Senti chique agora. Demorou, mas chegou, né? Demorou, amiga? mas Veio chegou, aí. veio, depois de muitos pedidos. Né? Dos comentários, Vina, por favor. Vina, por leva favor. ela. Minha fanbase é muito engajada. É muito engajado. Como é o nome da sua fanbase? Jaguatiricas, Viners? Menina, ainda não tem nome. Eu tô tentando achar um nome, mas eu tenho alguma coisa meio filhotes. Eu queria que fosse uma coisa filhotes, meus filhotes, sabe? São meus filhotes. Mas não sei, eles que têm que se dar um nome. Chique, verdade. Acho bafo, acho respeitoso também, né? Não, sou muito, muito. E Vina tem tanta coisa pra falar que eu acho que eu já vou começar com uma pedrada, assim. Que é processo criativo, né, Vina? Eu acho que processo criativo é uma coisa muito íntima pro artista, né? De onde que vem isso, como que ele se conecta. Ainda mais você com todas as suas amplitudes, né? Mestra, senhora, me chame de senhora. Com a né? voz aveludada. E aí eu queria saber de você como que é seu processo criativo, se ele é linear, se ele é o mesmo para todas as suas vertentes visuais e de festa, se você tem uma especificidade no tipo de projeto, se é o vídeo audiovisual, se é a performance, se isso se encontra, se não. Queria que você me contasse um pouquinho, se a gente pode acessar, inclusive, né, com toda a licença, o processo criativo de Vina Jaguatirica, já que é tão impactante pra gente. Eu acho que é diferente para cada lugar, né? Porque eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu trabalho em diferentes lugares. Tem a festa, tem o teatro, tem um pouco do audiovisual, mas assim, no audiovisual eu acho que é um grande experimento do qual eu também não entendo ainda muito bem quais os efeitos eu consigo produzir ali. Acho que pouco eu conheço da linguagem para produzir algo. Mas entre performance, teatro, dança, eu vejo distanciamentos e proximidades, assim, tipo... Primeiro no tempo, acho que fazer teatro, fazer dança tem um outro tempo, né? A gente ensaia, a gente vai para uma sala, experimenta, volta, discute. Tem outras linguagens e outras materialidades que atravessam, e não que a performance não tenha isso. Mas eu acho que a duração para se criar um espetáculo é um pouco maior do que para criar uma performance. Mas não que uma performance também precisa ser rápida. Acho que ela pode ser devagar também. Assim. Vamos agora dividindo coisas. Eu fico pensando, tipo, que nem quando eu falo em performance, eu acho que tem um lugar da performance na festa, que é o que todo mundo, de alguma medida,
me conhece, está próximo a isso, e tem uma performance, vamos dizer, uma performance arte ou uma performance urbana. Uhum. Eu acho que nessas duas diferenciações, eu sinto que são processos distintos. Porque na festa tem um lugar que o capital ele é determinante da coisa. Assim, eu vim pensando um pouco sobre isso no sentido de quando eu vou performar politicamente, por exemplo, eu fiz uma performance chamava Lourdes Não Era um Número, que eu fiquei 22 horas deitada, que era 1 segundo para cada pessoa morta na Covid. Ali tinha um intuito político da coisa. Uhum. Eu podia demorar o tanto que eu quisesse. Se depois de 1 hora aquilo não fizesse mais sentido para mim, eu podia parar, né? Ali não tinha um sentido do capital que de alguma forma me coloca que eu tenho que fazer algo. Acho que na festa esse capital de alguma forma entra ali em jogo. Eu tenho que entregar algo, o público espera algo. Está mais perto de uma performance do show, de algo espetacularizado, né? Não é uma performance ativista nesse ponto. Em algum momento ela pode ser ativista ou não ser. E aí esse processo criativo da festa ele entra com um jogo aonde eu sei, por exemplo, se fosse na Horn, né, a primeira vez que eu pensei em ficar pelada na Horn, eu falava assim, mas gente, todo mundo fica pelada na Horn. Isso não é disruptivo como numa outra festa. Tipo, se eu ficar pelada na Mientras, ali tem um lugar que vai quebrar a coisa, né? O público, a normatividade, que é muito diversa na Mientras, que todo mundo se monta, ali vai ter alguma coisa que vai fissurar. Se eu ficar pelada. Mas se eu ficar pelada na Horn, o que acontece? Então, para a festa, tem um jogo, um pouco um quebra-cabeça. Tipo, que nem a Mientras. A Mientras tem esse tipo de perfil. Toca essa música. Tais e tais pessoas já fizeram isso. Eu mesma já fiz isso. O que é que eu consigo propor? Aí, horas eu entro em crise e penso que eu não vou. Normalmente eu desisto. Eu entro numa leve depressão. E penso que não vai rolar. E aí eu acabo jogando por uma coisa que não sei se é um coletivo, ainda não entendi muito bem o que é isso, mas eu chamo de Jump Off Jágua, que veio do pulo do gato. Aí eu chamo disso, assim, pensando um pouco da House of Gaga, sabe? Sou muito fã da Lady Gaga, gente. Muito fã da Lady Gaga. Sou muito fã da Lady Gaga. É a sua diva pop? É minha diva pop. Se a gente pudesse definir... Se a gente define uma pessoa... 3 Little Monsters. Mano, eu tô desesperada pra ver como eu vou nesse show. Tudo bem. E aí eu jogo pra essa equipe criativa que me ajuda, que... Horas tem pessoas que são muito fixas, que estão sempre trabalhando comigo, e horas são pessoas que eu estou muito afim de colaborar e chamo para pensar junto. E aí, desde pensar o programa do que vai ser a performance, até pensar a roupa ou a maquiagem, então vai para esse grupo criativo. Então, dentro dessa performance da festa, tem um lugar muito de como articular pessoas. Não sou tão eu, sozinha, no meu grande delírio. Acho que nessa performance mais política, que em alguns momentos eu fiz, eu acho que ali está muito numa pesquisa, num ativismo da minha identidade, ou do que me atravessa, como do que atravessou na minha pesquisa do mestrado, ou de outras coisas que me fizeram formar, né, academicamente. Enquanto espetáculo, eu dirigi 2 espetáculos. Os 2 foram de dança, né? Um foi um solo e outro foi o Zoé. E os 2 partiram muito próximos de uma metodologia que é a 5 Peles, que é do meu orientador, o Éden Pereta, que trabalha na UFOP. Me formei na UFOP com ele. E aí ele pensa 5 Peles a partir de um artista austríaco que chama Rudolf Wasser. Mais ou menos assim que fala. E aí ele pensa que existe primeiro a epiderme, as roupas, depois sua casa, as relações sociais e o mundo. E a partir disso, a gente experimenta essas 5 peles e aí ele pensa os binômios fantásticos. A partir de cada pele, como se eu tivesse hoje experimentado, se fosse um grande experimento, e aí eu pegasse e anotasse azul e câmera. O que daria de azul e câmera, como guarda-roupa e cachorro? Eu posso talvez criar a imagem
que o cachorro é um guarda-roupa, como o guarda-roupa está dentro do cachorro, ou o cachorro está dentro do guarda-roupa, e a partir disso se cria uma coreodramaturgia, então uma dramaturgia do corpo. E a partir disso a gente desenha o corpo no espaço e vai criando imagens e tudo, mas sempre a partir de uma base do butô. Em todos os lugares o butô passa, né? Tanto na festa, em alguns momentos, quanto também na dança. Acho que é um pouco disso, assim. Chique. Mas muito tem a ver com a minha biografia. Eu sempre uso minha biografia. Sim, sim. Você falou do butô. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não conhece o butô, né? Uhum. E aí, para todo mundo conhecer também, porque a gente pesquisou, a gente... Não, amor, pode mais. Cultura. Mas contar um pouquinho Mostra pra a cultura gente. pra esse povo, por favor, E até um pouquinho. como que... Por que você pesquisa isso? Por que isso te atravessa? Então, Butô. Butô é uma dança, uma expressão pós-moderna japonesa. Ela vem logo depois da Segunda Guerra, com os dois fundadores, o Tatsumi Hijikata e o Kazuo Ono. O Hijikata ele é mais um arquiteto do Butô, se a gente for explicar de forma mais simples, para todo mundo conseguir entender. E o Kazuo virou um ícone do Butô no mundo, assim. Então, eles começaram um pouco com fotos, performances, todas as vanguardas que vieram. E aí, a partir disso, eles começaram algumas performances, até elaborar isso talvez como uma espécie de dança. A gente pode ler como uma dança. E aí, o Kazuo ele já tinha uma experiência longa de dança na carreira dele. E aí, ele fez La Argentina. E esse espetáculo ficou muito... A Siri concordou. O espetáculo ficou muito famoso e veio para a Europa e veio no Festival de Nancy. E nisso ele foi disseminado para o Ocidente. Então, no Ocidente, o Kazuo é muito mais famoso que o Hijikata. E o Butô nada mais é que uma dança a partir de imagens internas, orgânicas, inorgânicas, concretas ou abstratas, que produzem para o Hijikata uma secreção de movimento. Então, a ideia é, por exemplo, eu vou dançar uma flor doente. Eu acho que esse é o exemplo mais clássico. Eu vou dançar uma flor doente. Não é que eu vou representar uma flor doente. A imagem dessa flor doente carnifica no meu corpo e o que secreta dessa presença, esse movimento que gera isso para o Hijikata é dança. Então, isso talvez seja Butô. Uhum. E aí, como o Butô entrou, né? O Butô entrou na minha vida. Tem esse professor, mas eu já tinha visto o Kazuo Ono dançar na minha cidade, num lugar que eu fazia teatro, que ele chamava Galpão 6, era uma ONG. Aí tinha uns quadros do Hijikata, que o cara que trabalhava lá, que é de Catanduva, ele trabalhou numa exposição no Sesc, em São Paulo, que tinha esses quadros do Kazuo Ono e levou para Catanduva e a gente usou num espetáculo. Aí eu vi tudo, pesquisei quem era Kazuo Ono, aí fui fazer faculdade, aí o Éden dava aula lá, aí fui me aproximando, aí tinha que passar por corpo 3. Tem 4 disciplinas de corpo na graduação de artes cênicas. Tinha que passar de corpo 3 para poder entrar no Anticorpos, que é um coletivo que investiga Butô. Aí passei, mas aí eu já estava fazendo teatro de rua, arte e educação, que eu fazia licenciatura, muita coisa, não entrei. Fui fazer... O que eu fui fazer? Fazer um intercâmbio. Aí quando eu voltei do intercâmbio, abri uma bolsa para Anticorpos. Eu falei, é minha chance. É agora. E aí eu entrei para o Anticorpos e aí começou a minha pesquisa e disso entrou um mestrado e até hoje, assim, tudo que eu faço tem um certo norte a partir do Butô. Sensacional. Tudo, muito obrigado pela aula. Aulas cria. Isso eu não aprendi no teu, amor. Não? Mas tem uma professora que, eu não sei se ela é da graduação, que eu acho que pesquisa Butô. Não? Sabe o nome? Não lembro. É porque ela estava relacionada agora com um dançarino de Butô, que veio no Teatro Marília, no Terça da Dança. Aí eu vi que ela é. Ela é amiga do Éden, mas agora eu não lembro o nome dela. Depois a gente fofoca sobre. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque o corpo, ele é algo central nas suas performances. E aí queria entender sobre a sua relação com o corpo, tanto nesse lugar, né? Performativo, representativo, de transformação, assim. E que horas também ele é abrigo da Vina.
Que horas ele volta. Nossa, essa última é bem psicanalítica. Abrigo da Vina. Mas vamos lá. Eu acho que passa por várias coisas. Vamos indo pelo Abrigo da Vina? Eu adorei isso, o Abrigo da Vina. Tem horas que é um inferno, né, o corpo, assim. Tem horas que é um inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele é tudo. Desculpa, mas eu tô morrendo de dor que o corpo é um inferno. Mas tem horas que ele é um inferno pra sim. si, né? Sim. Tipo, tem horas que eu falo assim, nossa, eu não queria estar nesse corpo, esse corpo desse jeito. Porque corpo não é só o reflexo que a gente vê no espelho, é o que eu vejo da minha carne, mas assim, ele é social, né? Ele é um corpo muito maior. E tem horas que você fala assim, nossa, que saco, sabe? Estar nesse corpo. Podia estar num outro corpo, que era mais fácil, que a vida era mais simples. Porque o corpo também ele está inserido em contexto. Sim. E às vezes o contexto ele deixa o corpo tão frágil, tão marginalizado. Invisibilizado, né? Invisibilizar. Tira esse corpo, né? E horas visibiliza demais. Tipo assim, eu vindo pra cá com essa roupa azul, olha, do nada eu falei assim, pronto, tô performando, né? Pensando aqui, eu falei, pronto, já estou performando. Acreditei, vou dar uma entrevista, já estou entrevistada pra ir. E tipo isso, assim, eu acho que tem horas que ele é meu abrigo, mas tem horas que ele é meu próprio inferno, porque ele entra num conflito tão grande de querer ser algo e não conseguir ser algo. Assim, tem horas que a gente pode pensar, né? Me vem à cabeça um pouco... Tem horas que o meu corpo, eu sinto ele o máximo da potência, eu falo isso na minha análise, assim, quando eu vou performar, que é quase um gozo, assim, sabe? Subo ali em cima do palco, aí dou uma olhadinha pro lado e falo, gente, eu tô aqui em cima e elas estão todas me olhando. Uhum. Há um divertimento, mas ao mesmo tempo, tem horas que eu olho para esse mesmo corpo e falo assim, nossa, eu não gosto dele. Nossa, eu não gosto disso em mim, isso para mim me incomoda. O jeito com que eu lido com a minha rotina, que é meu corpo, me incomoda. Então, ao mesmo tempo, ele é esse conflito. Então, ele é esse abrigo, né? E tem horas que eu sinto que a minha casa é, de fato, acolhedora e tem horas que ela é inóspita, assim. Eu acho que o corpo, ele tem essa relação. Mas isso não tô vendo como ruim. Na minha cabeça, eu não vejo isso como ruim. Eu acho que eu vejo muito como propulsão para, tipo, fazer coisas. Tipo, vamos lá? Vamos, vai. Esse corpo consegue. Mas... no fim do ano passado, eu fiquei doente, né? E aí eu tirei um pouco essa imagem, Você consegue. Não sei se eu consigo tudo. Esse corpo não consegue tudo. Esse corpo tem limite. Talvez eu aprendi muito sobre limite no fim do ano. Sobre esse corpo, ele tem limite. Um limite visível, que é a morte, mas um limite visível, que é energético, que é espiritual. E aí, não necessariamente religioso, mas pensando... a vida como esse espírito que anima esse corpo, né? Então, o corpo, já não lembro exatamente, fiquei na última pergunta. Como é que era o resto? Mas acho que respondeu. Que era a sua relação com o corpo também, nesse lugar do performativo e tal. Tem um corpo performativo, mas tem um corpo dividido, assim. Agora tá muito banal falar disso por causa da Larissa e da Anitta, sabe? Parece que tá inspirando nela, né? Mas é porque tem um corpo muito dividido de Vina performativa, vou à festa, de Vina que você conversa. É uma distinção muito grande. Então, esse corpo ele também é elástico, né? A gente pode pensar que esse corpo é atlético nesse sentido de que ele vai de um ponto a outro, mas ainda assim é o mesmo corpo, sempre. E à medida que você vai passando pelos lugares, você já morou na França, morou em Ouro Preto, você vem de São Paulo, hoje você está em BH. Uhum. O que fica desse corpo nesses lugares e o que esse corpo traz desses lugares? Olha, o que fica? Vamos ver. O que fica? Eu acho que o que ficou de Catanduva, vamos lá, Catanduva primeiro, interior de São Paulo, ela é interiorana. Eu sou muito interiorana, Eu acho que fica meu lá... é a Vina que acreditava na Lady Gaga. Mentira, não. Mas acho que fica uma Vina que acredita na arte, que acredita que tem que ir, bora, tem que ensaiar. Não, vamos acontecer. É isso mesmo, vamos. Eu acho que esse vamos
veio de lá e ficou um pouco lá. Mas lá também ficou uma vida meio... Não... É uma vida mais ingênua, mas não sei se tão ingênua, porque eu era bem como é que... Não sei nem como é que adjetivar, safada, assim. Ficou uma vida safada lá. Em Ouro Preto, Ouro Preto me formou. Ouro Preto é tudo pra mim, assim. Talvez o que ficou divino, só um segundo, de Catanduva, é o interior, é esse espírito interiorano. Sou muito interiorano, gosto de ser muito interiorana, sabe? Tipo, não tenho problema de dar oi, tudo bem, como você tá? Não aprendi a dar bom dia, por exemplo, porque eu sou de São Paulo, interior de São Paulo. Elas não são tão educadas, isso eu aprendi em Ouro Preto. Acho que isso e que ficou... também é o interior, né? Você saiu de um interior e foi para um outro interior. É a primeira vez que eu moro numa capital aqui. Em BH, é a primeira vez. Por isso eu acho que tem um deslumbre meu muito grande aqui. E aí de Ouro Preto ficou tudo, assim, uma parte, né? Ficou muita energia com que eu tenho com as coisas, assim. Lá eu fiz faculdade, projeto de extensão, fazia TCC de uma pessoa, fazia TCC de outra, saía, era rolezeira, produzia festa, era não sei o que lá. Tinha uma energia muito grande, mas também eu entrei com 17, né? Então tinha energia, de fato. E o que ficou em mim foi a minha formação completa, foi a Quilombos, foi o Anticorpos, foi saber que as relações de afeto são valiosíssimas. Aprender, tipo, Ouro Preto tem essa coisa que eu não vivi tanto em Catanduva, que é a gente sai no mesmo lugar. Então, se a gente brigou, a gente vai ter que se ver todo final de semana. Ou a gente se resolve, ou não vai dar certo. Aqui em BH eu já acho que não muito. Não deu certo com você. Só um pouquinho, né? Acaba encontrando. Não, acaba encontrando, mas é um espaço grande. Não mesmo bairro. Lá tem o Barroco e o Glácio. Tipo, tem o pub da Barra, que tá um pouquinho ali. É isso, muito tá ali nesse circuito. Mas nas artes cênicas, né? Quem é republicano tem as repúblicas para ir. Sim. Então, tipo, eu convivia, tipo, que nem... Eu namorava, traí, deu errado. Ou a gente se conversa, ou a gente vai ter que criar 2 grupos de amigos que são amigos em comum. Entende? Então, eu aprendi a pedir desculpa, falar, olha, vou ficar no meu canto, eu errei. Isso eu aprendi muito em Ouro Preto. Aprendi a, tipo, você não tem o que comer? Vem comer na minha casa. Eu vou comer na sua casa. Aí vamos fazer esse projeto junto? Não sei, mas acredito nele. Isso eu aprendi tudo que talvez eu tenha artisticamente hoje. Grande parte eu aprendi na graduação e no mestrado. Aprendi, talvez, a gostar da natureza. Uma coisa mais natureza. Acho que eu gostei. E aprendi a performar em Ouro Preto também. Essa vibe de performar, acho que eu aprendi em Ouro Preto mesmo. Porque... é isso. Não sei em que momento da minha vida que eu comecei a acreditar que eu estava performando. Em algum momento eu falei assim, eu performo em festa. Foi quando a Gaga lançou Art Pop, a louca. Foi 2013, foi um pouco, mas eu acho que foi um pouco mais pra frente, mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi com um amigo, não, calma, isso foi pra entregar a casa. Não, foi fazendo a Betânia, a carta de amor da Betânia, no meio de uma festa que a gente tava arrecadando dinheiro pra formatura, eu declamei. Foi assim, a primeira coisa assim que eu posso imaginar que foi. E da França, ficou ali um bem viver, né? Dá pra viver bem com euro, né? Dá pra viver bem, entendeu? Mentira, mas várias referências eu acho que eu trouxe pra mim. Eu fiz uma disciplina de corpo e gênero lá. Eu encontrei a Lia Rodrigues, que é uma grande referência para mim da dança. Eu já conhecia ela, mas nunca tinha assistido o espetáculo dela. Lá eu consegui assistir amigos, cidades, amores e dores. E eu acho que o que eu deixei da França lá, exótica, né? Exótica. Eu já era chamada de exótica o tempo todo. Eu acho que eu era exótica. E isso, assim, todos esses lugares me entregaram... me formaram, né? Muito do que eu sou. Mas e é engraçado, quando eu voltei da França, eu odiava.
odiava. Falava mal da França o tempo todo. E hoje em dia eu percebo como, tipo, me formou. Aqueles 6 meses que eu passei sozinha. Eu lembro de voltar da França e falar com a minha analista que eu tinha medo de ficar sozinha. Tinha essa crise de ficar sozinha. E aí ela falou assim, não tem nada a ver, Vina, você passou 6 meses sozinha em outro país. Isso não dá mais, isso não cola. Uhum. E aí, depois disso, por exemplo, eu acredito que eu consigo ficar sozinha. Sou doida pra namorar, mas não consegui ainda esse êxito. Incrível, assim, e por essa ocupação em diversos lugares, né, que você passou e com projetos diferentes, com propósitos diferentes, com intenções diferentes, né, e fazendo arte, você acredita que a arte que você propõe ou, né, realizou, ela cura? Ela curou? Ela cura? Ela não cura? Você concorda? Você acha que tem esse atravessamento de curar em algum lugar da gente que tá... Tanto a gente que tá assistindo, ou você como artista também? Eu acho que é isso, né? Cura é um conceito caro. Tô deixando aqui muito... Em euros. Caro, é muito caro para muita gente. Eu acho que tem um conceito de cura na arte que é muito... Não sei se é banal, mas é muito leviano. Acho que ele é leviano, tipo, falar, a arte cura, né? Nessa, como chama? Nessa primazia, né? A arte cura. Eu não sei se a arte cura. A arte não cura tudo, mas há uma possibilidade de pensar a metáfora da cura para várias coisas, né? Se a gente pensar no anticorpos, por exemplo, a gente pensa que esses corpos dançando são anticorpos para curar uma sociedade doente. Então, quando a gente produz a nossa dança, de alguma forma, a gente está ali afetando pessoas para ter uma outra percepção de mundo e, consequentemente, talvez deixar de pensar um mundo que seja heteronormativo, um mundo que tenha uma política necropolítica, né, uma forma de viver necropolítica, um mundo que não pense, né, biologicamente não, mas enquanto um meio ambiente, enquanto um todo, um ecossistema, era isso que eu queria falar, um ecossistema. Nesse ponto, eu acho que a arte pode curar, ela pode afetar, né, ela tem a possibilidade. A Lin estava falando esses tempos atrás, né, de como, de alguma forma, a música, a arte, a curou de toda a situação que ela estava, né, quando ela teve câncer, muito lá atrás. Então, existe a possibilidade de cura. Eu não acho que dá para a gente depositar na arte a cura por completo. Então, o projeto do CAPS, que tem arte-terapia, vai curar alguém. Não. O projeto do CAPS não vai curar alguém, o projeto de arte-terapia. É necessário que exista terapia ocupacional, é necessário que existam outras políticas públicas, é necessário que a arte possa nos mostrar um horizonte para que todo o resto da sociedade possa caminhar para, sim, talvez, curar algo. Acho que quem assiste um espetáculo pode se curar de uma dor, pode... A Denise Fraga, que fazia... Vamos falar que é Denise Fraga. Acho que é Denise Fraga mesmo. Ela fala que é tão bom quando a gente termina um relacionamento e a gente tem... Aí os exemplos que ela dá eu vou mudar. Quando a gente tem a Betânia, quando a gente tem a MC Tá, quando a gente tem a Linha, a Jupe. É tão bom quando a gente tem a arte para poder compreender alguma coisa da vida. É super importante. Então, nesse sentido, certo, a arte pode ajudar a cicatrizar uma ferida muito profunda no ser humano. Como, para mim, fazer arte, não sei se tem algo de cura, mas tem algo de um entendimento pessoal. Tipo, tudo que acontece na minha vida, eu faço alguma coisa de arte. Assim, nesse momento, estou vivendo o amarelo, porque eu tive hepatite. Então, tudo para mim é amarelo. Amarelo, amarelo, uma obsessão pelo amarelo. Mas um pouco é para criar sentido na minha vida, para eu entender, nossa, o que isso significou? O que isso não significou? Como isso me tocou? Que nem eu fiquei
internada no Leito 24. Amor, tudo eu começava, Leito 24, escrevendo enquanto estava internado. Leito 24. É isso, assim, de alguma forma a arte é a forma com que eu dou significado para minha vida, né? Porque eu vou continuar vivendo e fazendo o que eu acredito. Bom. E aqui estamos. Eu tô sem palavras. Vai pra próxima pergunta. Gata. Então vamos falar de Ela. Vamos. Ela, seu espetáculo. Você ficou em cartaz com ele ano passado no Marília, não foi? Uhum. Mas ele já tem mais tempo que esse espetáculo existe, né? Já. Queria que você contasse um pouquinho como foi a idealização de Ela e se temos planos de Ela em cartaz em 2025, em algum lugar, em algum espaço dessa cidade. Ou de algum outro lugar. Não tenho, não. Não tem, não, acabou. Não acabou, é o espetáculo da minha vida. Oh, meu Deus. Não, eu tenho umas coisas eu sou meio doida, né, nesse ponto. Eu adoro pensar a minha vida a longo prazo. Eu penso que não sou artista que pensa que vai morrer cedo. Não penso nisso, penso que eu vou ficar velha. Mesmo que eu não trabalhe muito pra ficar velha, né? Porque eu não cuido muito bem da minha saúde. Eu estou tentando melhorar. Mas o espetáculo, por enquanto, eu não tenho ideia de quando ele vai apresentar. Eu tenho a ideia de, talvez, como fazer ele num outro formato. Num formato que seja... que misture com o que eu faço atualmente com o espetáculo. Porque eu sinto que ele está muito dentro da caixa preta, dentro do teatro, dentro de um espaço alternativo. E é isso, cada vez mais eu flerto com o universo da festa. Tô tentando juntar. O final do espetáculo ele já flerta com a ideia de música eletrônica, a luz que envolve esses ambientes de festa. Mas por enquanto não tem. Não tem. E eu sou difícil de botar ele. Quando eu coloco, é muito por uma necessidade. Vamos falar necessidade. Por uma necessidade. Mas como é que ele começou? Ele já começou antes do mestrado, né? Ele está vinculado ao meu mestrado. E antes disso, eu já estava pesquisando ali no Zoé, não as metáforas da doença, da morte, do luto, que é a minha pesquisa do mestrado, mas ali a gente já estava pesquisando a ideia de biopolítica, da Zoé, que é essa vida animal. Então, já estava pesquisando esses conceitos. E aí fui. Minha irmã descobriu que tinha câncer em 2016, um câncer de mama com metástase. Eu fazendo outras coisas, isso sempre me vinha à cabeça, como é que aquilo me impactava, né? É isso, né? A arte tem horas que ela é como se fosse um pedaço de carne, né? Que acabou de ser morto, que ele até ainda pulsa a veia, que nem botar uma galinha decepada, e ela ainda anda. A arte tem um pouco disso. E aí eu via todo o tratamento da minha irmã e falava assim, gente, isso mexe muito comigo, tem a ver com ela, mas ao mesmo tempo é estético, né? É muito estético, é absolutamente estético. E aí, pesquisando Butô e tudo, e aí o Gicata, ele fala que a maior professora de dança dele é a irmã morta. Quando ele queria levantar, ela queria sentar. Quando ele queria deitar, ela queria correr. Então, ela ensinava ele a dançar. E aí, desde que eu descobri isso, diz que o Arthur também tem uma irmã morta. E aí eu fiquei com isso na cabeça, o câncer da minha irmã foi ficando pior. E aí eu já tinha tentado mestrado uma vez, não rolou. Aí, perto de quando minha irmã estava para falecer, eu estava lendo as metáforas da doença, as metáforas da AIDS, da Susan Sontag, ali no Hospital Paliativo. Lendo isso, aí pensando, será que eu faço um espetáculo sobre a minha irmã? O mestrado está aí. Não tinha certeza. Aí eu decidi fazer um experimento na Quilombos, logo depois que minha irmã faleceu, em 2019. Vi que aquilo me movia e que eu precisava elaborar aquilo. E aí decidi escrever o mestrado, me inscrever para o mestrado, um pouco para, ter um motivo para fazer o espetáculo, para não falar, esse é o meu projeto pessoal que um dia eu vou fazer. E aí comecei a fazer o Ela. Aí veio a pandemia. Aí foi onde começou algumas experimentações do vídeo. Então eu ia reunindo imagens,
usos e desusos poéticos, por exemplo, Pequenas Mortes, né? Que seria o gozo no francês. E aí eu fiz esse Pequenas Mortes, depois fiz o Máquina de Carne, que veio a partir de um livro da Marguerite Duras, A Doença da Morte, e aí fui criando. Nesse meio tempo eu mudei para cá, porque eu queria mudar. Porque eu queria mudar, Mona. Eu estava 10 anos em Ouro Preto. E aí eu falei, eu preciso sair de lá, não sei, queria sair. E aí vim pra cá, aí comecei a ensaiar no Pigmaleão, aí já tava rolando sair. E aí comecei a experimentar, conversando com o meu orientador. Nisso eu comecei a performar também nas festas e comecei a trazer todos esses elementos. Então, nesse percurso de 2 anos, o espetáculo estreou em 2022, a pandemia entrou como uma metáfora da doença, da morte, do luto, desse processo de luto. Nisso, minha avó faleceu, mas não de Covid, mas não pôde ter enterro, porque teve uma suspeita de Covid, aí eu fiz o Lourdes Não É um Número. Isso entra no espetáculo como saco para enterrar pessoas com Covid. A máscara que a minha irmã usava na radioterapia. Como é que chama esse negócio, gente? Avental. Avental que minha mãe me ajudou a roubar. Minha mãe não entendeu nada, não. Falei assim, rouba pra mim um avental. Aí tirou da minha irmã e minha mãe roubou do hospital. Então fui recolhendo um pouco essas metáforas, mas quase metonímias, né, do que foi todo esse processo. Fui reunindo e criando essa coreodramaturgia. E ali não é um pouco para contar a história da minha irmã, né? Não tento contar a história da minha irmã. No fundo, eu estou tentando produzir sentimentos e sensações, porque antes eu ficava meio mal, porque é um espetáculo que deixa as pessoas, parece que as pessoas saem e elas choram, ou abrem um portal e falam, nossa, meu pai morreu disso, minha mãe morreu disso, estou com uma pessoa. Eu acho que o espetáculo, primeiro, ele tem essa potência absurda da gente conseguir conversar sobre a morte, que está ali do lado. E não é a morte... Eu acho que existem 2 tipos de morte, né? Há uma morte evitável e uma inevitável. Eu acho que é necessário cada vez mais a gente conversar sobre as mortes evitáveis, né? Quando a gente fala sobre a população trans, sobre a população negra, indígena, a gente está falando de mortes que deveriam ser evitadas. Elas não deveriam morrer. Mas existem as mortes que são inevitáveis. A morte da minha irmã era inevitável. A minha morte vai ser inevitável. Acho que de todo mundo vai ser inevitável. E o espetáculo ele tem a possibilidade de conversar sobre essas mortes inevitáveis que a gente encontra e não sabe aonde se conversa, né? Porque a gente não sai para conversar sobre tal pessoa está doente, eu não sei como lidar com isso. A gente sai normalmente para aclamar a vida e uma vida que não está ligada à sua finitude. É óbvio que também viver a vida, festejar a vida, é dizer estou viva. E isso é uma das coisas mais importantes que eu mais faço na minha vida. Mas eu acho que o espetáculo tem essa potência da gente poder voltar e falar assim, nossa, então, senti isso que me lembra isso. E para mim, o espetáculo é o jeito com que eu consigo elaborar esse sentimento. A última vez que eu fiz no Marília, foi no Marília? Não foi na Funarte. Antes do Marília, eu fui passar uma cena, eu falei, nossa, que cena difícil. Porque a morte hoje, para mim, da minha irmã, ou a imagem, né, como o do Butô estava falando, essa imagem interna que me acessava, dançar aquela presença, já não é mais desse jeito. Então eu já dancei um pouco com uma outra qualidade. Porque é isso, o luto, ele não é linear e ele não é estático, ele transmuta, ele do mesmo jeito que o corpo se decompõe, o luto se decompõe, né? Se a gente pensar que a gente tem essa fome, vai se decompondo, o luto vai se decompondo até o ponto que vire terra, que vire alimento e de repente seja fruto
para uma árvore crescer, né? Eu acho que essas imagens, elas caem na banalidade, mas ao mesmo tempo elas têm uma profundeza tão grande de pensar que... Teve um tempo que eu estava pensando que o luto é um pouco como uma montanha, que o vento bate e vai transformando em areia até virar um mar, sabe? Eu gosto muito de pensar que esse espetáculo possa produzir imagens nas pessoas que horas são tristes, mas horas são absurdamente esclarecedoras ou escurecedoras do que é a vida, o que não é a vida, o que ela pode ser. Né? Eu gosto muito, assim. Não vai acabar. É o espetáculo da minha vida. Eu penso assim, fazer ele velhinha, muito velha. Uhum. Nossa, eu tô assim. Eu queria te fazer tantas perguntas, mas o nosso tempo acho que está agora tão te deixar isso contado. ecoando. Eu vou falar com ela no off, né? Sobre esse tema aí que eu acho super relevante mesmo. A gente não fala de luto, a gente não fala. E a gente só encara ele quando ele acontece. A gente não se prepara pra ele, né? Aí se a gente parar pra pensar assim, rapidamente. Se a gente parar pra pensar, tipo, a gente acabou de viver a pandemia. É isso, nós estamos vivendo um luto coletivo. Sim. Não que nem todo mundo perdeu alguém, mas conhece alguém, mas não é esse luto exatamente sobre essa morte física de uma pessoa. Há um luto de milhões de coisas que estão acontecendo e que a gente está lidando, que horas é não lembrar e horas é lembrar profundamente. Uhum. Sim. Então. Perfeito. E aí a gente está indo para o final, né? E aí tem mais uma pergunta para a gente ir para o nosso quadro. Você é criadora e produtora da Asha, né? Que emocionou. Nossa, quem não foi, perdeu. Eu procurei e eu achei. Você achou? Eu achei. Eu acho. também. E eu contribuí, tá? Isso mesmo. Se você não contribuiu, ano que vem eu te vejo. E aí, eu acho que na Asha você tá na verdade, né, dando contexto, é uma festa que une muito música com performance, que eu acho incrível, festas com esse propósito, que vai além do que a gente tá experimentando de áudio mesmo, mas do visual também, enfim. E como que é você equilibrar ser artista dessa festa, ver ela como arte e ver ela como produtora? Como que você equilibra isso? Porque a arte, você tem aquele todo um material criativo e a produção é dinheiro, é dar certo, é tá ok, é o fornecedor, é a sua curadoria de pessoas que vão estar junto com você. Como que você equilibra isso tudo num único lugar? Tá difícil ainda, não consegui equilibrar dentro da arte. Não consegui. Tipo assim, eu sempre, quando vai começar a festa, eu falo, eu não queria performar. Eu sempre penso quando a festa vai começar. Mas, ao mesmo tempo, eu criei um ambiente mais propício e que talvez eu mais desejasse para estar performando. E eu não vejo muito, para mim, performar quanto produzir, tá muito perto uma coisa da outra. Eu acho que fazer arte é tipo que nem quando o povo chega e fala, nossa, você é um bafo. Aí eu falo assim, meu trabalho. Não meu trabalho ser bafo, mas o meu trabalho resulta no ser bafônico. Não é. Mas o meu trabalho é fazer isso bem. O que eu faço, eu gosto de fazer. E é isso, performando, eu trabalho com fornecedores, que seja a costureira, o Uber, a pessoa que está fazendo a festa. Então, tem um lugar também produtivo daquilo. É muito difícil ainda desvincular, na hora que eu vou performar na minha festa, de tudo que está acontecendo. Tipo assim, horário de tal, meu Deus, e a lotação? Será que vai pagar? Será que não vai? Isso é difícil ainda de sair da minha mente. É onde o Sam entra, onde a Freda entra, com a Show Me Produções, que me tira, César, que trabalha na portaria. Então, essas pessoas vão tirando essa responsabilidade para falar, agora, it's the moment, meu momento. Mas é um pouco ainda difícil. Mas eu tô num momento que eu tenho amado estar produzindo a festa, tipo, pensar a festa. No fundo, a minha maior performance é a festa. Eu tenho pensado um pouco assim, sabe? Que a minha performance é a festa. É como produzir um ambiente imersivo para que essas performances sejam protagonistas e o público possa experienciar isso e sair dali com tipo, gente, que noite.
que bafo, que tudo. Uhum. Essa é a minha performance. Eu tenho entendido que a minha maior performance é essa. Mas como eu produzo esse espaço que eu idealizei, eu fico assim... Isso também é sua performance. É. Incrível. Isso eu achei bafo. Isso eu achei bafo. Eu acho que no fundo a minha performance é a festa, é produzir a festa. Legal. E não é assim a imagem da produtora vindo andando. É o acontecimento mesmo. Uhum. É a intervenção na noite daquelas pessoas. O que é que eu posso produzir? Mas é isso, eu também gosto de botar meu corpinho pra jogo, aí vou lá e penso. Mas normalmente ainda tá difícil, assim, de desligar o botão e falar, agora eu vou performar. Aí as 2 vezes eu fiz assim, agora eu vou performar. Subi no palco e falei, tem que performar, né? A festa é minha, eu tenho que performar. Vamos lá. Mas talvez eu não vá em todas. Eu penso em não performar em todas. Pra até me deixar viver, né? Sim. Curtir Você já tá performando. É, Você a não festa tá lá já no- tá acontecendo, você tá pelo amor de performando. Deus. Vocês querem mais o quê de mim? Eu já botei isso tudo aqui pra rodar, galera. Não precisa mais nada. Vamos de emoção? emocionou? Vamos. Nosso quadrinho emocionou. O que te emocionou? O que é o emocionou pra quem tá O vendo? que é? pela Pra você que primeira tá vez? vendo pela primeira vez, você que chegou aqui pela Vina, ela que tá captando novos telespectadores pra gente. O Emocionou é um quadro que a gente indica alguma coisa. Pode ser um livro, um filme, um acontecimento, a gente celebra algo, elogia alguém, detona alguma coisa. Também. Um filme, algo que te emocionou, que te tocou, que te atravessou, que você acha que deve ser passado pra frente. É sobre isso, o Emocionou. O que te emocionou? O que você quer passar pra frente? Amiga, é uma série. Ela tá na 3ª temporada. Chama Found, da Max. Encontrados. E aí, a principal chama Gabi. E ela é sequestrada pelo professor dela. E ela é mantida em cárcere, eu acho que por 400 dias. E aí, a série conta em como ela tirou de tanta dor da vida dela, né, de um momento muito sofrido. Ela teve vários traumas para voltar à ressocialização. Questões com a família, com o pai, enfim. Em como ela trouxe isso pro profissional. Ela abre um escritório de assessoria para encontrar pessoas que estão desaparecidas. E ela é uma mulher negra e o recorte que ela faz nos Estados Unidos é de procurar as pessoas pretas que estão sendo desaparecidas porque elas não têm destaque na mídia como as pessoas brancas. Então, se desaparece uma criança de 5 anos, branca e loira, ela vai aparecer no principal jornal, a criança preta que mora na Serra não vai. Então, é um atravessamento gigante, tipo assim, é incrível. Todo episódio eu choro, porque cada episódio é uma história em como ela traz para a vida o propósito dela, né? Fazer com que o que eu passei, mais pessoas não passem por isso. Que ninguém fique 400 dias em cárcere. Então, eu acho que fica assim... Qual que é o legado que a gente está deixando, né? O que a gente está fazendo? O que a gente está deixando? O que a gente está, de fato, executando, que está fazendo em prol, assim, que muda a vida de alguém, de alguma forma? Então, recomendo super. Já tá na 3ª temporada e não vou falar mais, não, senão eu vou chorar. E vamos de Vina. Vina, O que te emoções. emocionou? Conta pra gente. Eu fiquei pensando, né? E aí pensei, mas tem um sentimento que é muito genuíno, assim. Eu poderia, eu acho que, falar de um filme. É isso, tem várias coisas que eu acho que eu poderia falar. Mas eu acho que é de falar de uma pessoa, mas de um sentimento, que é a Freda, né? Freda Morim, showman. Acho que me emociona a nossa amizade, me emociona o empenho dela, mas não é empenho, mas também o afeto, a comida dela, a nossa amizade, a nossa troca. Eu acho que o que me emociona é essa amizade, assim, isso pra mim é incondicional e, tipo, é isso, de todas as coisas que eu pensei, isso, assim, em algum momento eu falava assim, não, gente, eu tenho que falar da minha amiga em alguma coisa, porque é isso, a gente tá há anos fazendo coisas juntas e ela acredita em mim, do nada eu acredito nela e a gente vai junto e se ajuda e faz uma coisa, então, assim, acho que pra mim, a amizade dela é muito fundadora. Teve uma vez que ela falou pra mim que a gente só existe porque uma outra existe, né? Eu só existo porque ela existe e ela existe só porque eu existo. Então, pra mim, a nossa amizade me emociona muito.
Segura, mãe. Segura aí. Segura o choro. Olha o lencinho. Olha o lencinho. Você já tem um lenço. E o que te emocionou, minha Esse minha episódio. amada? Esse episódio? Ah! Que lindo! Ouvir Vina falar me emocionou. Ouçam mais Vina, levem Vina em mais lugares pra falar. Sim, Pra performar. contratem a Vina. Booking a Vina. Booking a Vina. Queria que esse episódio tivesse, sei lá, 3 horas. 3 Mas horas. não tá rolando, mas Não, demorou, Que mas volte que bom que numa veio. outra oportunidade. Que bom que É. veio. Obrigado por ter Obrigado, vindo. eu que agradeço. Foi Muito, muito bom, muito mesmo. bom. Obrigado, Agradeço. Vina. Muito bom. Uma honra te ter aqui, Ai, assim. obrigado. Acessar todas os seus recortes, né? Muita coisa que você contou aqui da sua vida, que muita pessoa não sabia, né? Inclusive a gente ficou sabendo. Então, obrigada, né? Eu Então, agradeço. fica à mesmo. vontade para se despedir, dizer suas redes sociais, falar onde as Agenda, pessoas vão te encontrar. Pix. Agenda não, porque vai demorar um pouquinho ainda pra gente lançar. Pensa que esse episódio vai sair em maio. Em maio, Tá? Perfeito. Gente, Vina Jaguatirica no Instagram, eu tô no TikTok, mas nada muito acontece por lá. Se você quer ser meu assessor de mídias sociais, meu social media, tá aí sua oportunidade, pode mandar uma mensagem. Me booking, tô aqui, né? Já sai em maio, né? Maio. Se tudo der certo, temos Acha em junho, se tudo der certo. Se não der certo, ignora. Segue o Finge que baile. essa parte não Finge existe. Essa parte não existe. E queria muito agradecer, gente. Estou muito feliz, muito obrigada. A gente que tá e a gente que agradece. Eu sou o Fessi, Fercito, Ferciane, Ferciângela, mais Falciane. Jamais, que eu errei no último, o meu próprio slogan, né? Então, obrigada, meninas e meninos também. Me sigam lá nas redes, @oifessi. Até o próximo episódio. Algumas coisas mudam, outras não, né? Não, a minha mente sempre continua igual o quadril da Lady Gaga, a farinha. E eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Um beijo, siga o Podmares nas redes sociais, @Podmares, estamos também em todas as plataformas de áudio e vídeo. Se inscreve no nosso canal, compartilha nossos conteúdos Isso mesmo. e busca a gente também. Buca também. Beijo, Buca cheiro e ela. até o próximo episódio. Beijo, beijo.